Olá, sejam bem-vindos. Dando continuidade à anatomia, vamos falar agora sobre sistema tegumentar. O sistema tegumentar é composto pela pele e seus anexos, glândulas, unhas, cabelos, pelos e receptores sensoriais. Tem importantes funções, sendo a principal agir como uma barreira, protegendo o corpo da invasão de micro-organismos e evitando o ressecamento e perda de água para o meio externo. Entre os vertebrados, o tegumento é composto por camadas. A mais externa é a epiderme e é formada por tecido epitelial. A camada subjacente de tecido conjuntivo é a derme, seguida por um tecido subcutâneo, também conhecido como hipoderme. Há também uma cobertura impermeável, chamada cutícula, e há uma variedade de anexos, tais como pelos, escamas, chifres, garras, penas, dependendo da espécie. As camadas de pele são demonstradas aqui, tá? Então, a gente tem o folículo piloso, aonde tem a saída dos ductos que vão excretar sebo, as glândulas sebáceas. Nós temos a saída do pelo em si. Nós temos terminações nervosas que nos permite a sensação de frio, calor, dor e etc. Tá? E lá embaixo nós temos tecido adiposo, que são essas bolinhas brancas, e tecido muscular. Tá? Então, epiderme, derme, hipoderme, camada muscular. Funções do tecido tegumentar: envolver e proteger os tecidos e órgãos do corpo, proteger contra a entrada de agentes infecciosos, evitar que o organismo desidrate, controle de temperatura corporal, protegendo contra mudanças bruscas de temperatura, participa da eliminação de resíduos, agindo como sistema excretor também, por exemplo, as glândulas sudoríparas, que produzem o suor, que nos auxiliam no controle da temperatura, tá? Atua na relação do corpo com o meio externo, através dos sentidos, trabalhando em conjunto com o sistema nervoso, sensação de frio, calor. Armazena água e gordura nas suas células. Aí aqui nós temos uma nova demonstração, tá? Mas falando sobre a epiderme. Nós temos uma camada de células mortas, superficial, tá? Que vai sendo substituída por células mais jovens. Então, as células de baixo, mais jovens, vão subindo, vão substituindo as camadas mais antigas, até que chega na camada mais externa e essas células mortas são substituídas por novas células, tá? A epiderme é constituída de tecido epitelial. As células apresentam diferentes formatos e funções, são originadas na camada basal e se movem para cima, tornando-se mais achatadas à medida que sobem. Quando chegam na camada mais superficial, que é a camada córnea, as células já estão mortas e sem núcleo, e elas são compostas em grande parte por queratina. Entre a camada basal mais interna e a camada córnea mais externa, há a camada glanulosa, quase que não sai, glanulosa, onde as células estão repletas de glânulos de queratina, e a espinhosa, na qual as células possuem prolongamentos que as mantêm juntas, dando esse aspecto espinhoso. A derme é constituída de tecido conjuntivo fibroso, vasos sanguíneos e linfáticos, terminações nervosas e fibras musculares lisas. É uma camada de espessura variável que une a epiderme ao tecido subcutâneo ou hipoderme, a camada mais interna. Sua superfície é irregular com saliências, as papilas dérmicas, que acompanham as reentrâncias da epiderme. A hipoderme é localizada logo abaixo da derme, encontra-se na tela subcutânea ou hipoderme, que é rica em camada de tecido conjuntivo frouxo, rica em fibras e células adiposas.
A gordura que se acumula nessas células funciona como uma reserva de energia e um isolante térmico. Os anexos da pele, apêndices da pele. As unhas são placas de queratina localizadas nas pontas dos dedos que ajudam a agarrar objetos e proteger a ponta dos dedos. Os pelos estão espalhados pelo corpo todo, com exceção da palma das mãos e sola dos pés e de certas áreas na região genital. Elas são formadas de queratina e restos de células epidérmicas mortas, compactadas e se formam dentro do folículo piloso. Os cabelos espalhados pela cabeça crescem graças às células mortas queratinizadas produzidas no fundo do folículo. Elas produzem queratina, morrem e são achatadas, formando o cabelo. A cor dos pelos e dos cabelos é determinada pela quantidade de melanina que o corpo produz. Quanto mais pigmento houver, mais escuro será o cabelo. Receptores sensoriais. São as ramificações das fibras nervosas, algumas se encontram encapsuladas, formando corpúsculos, outras estão soltas, como se enrolassem em torno do folículo piloso. Possuem função sensorial, sendo capazes de receber estímulos mecânicos de pressão, de temperatura ou de dor. Essas terminações nervosas, essas ramificações, são corpúsculos de Röntgen, corpúsculos de Pacini, bulbos de Krause, corpúsculos de Meissner, discos de Merkel, terminais do folículo piloso e terminações nervosas livres. Aqui nós temos uma demonstração de como essas estruturas ficam distribuídas e a percepção que elas nos fornecem, tá? Então, as terminações de Ruffini e corpúsculos de Pacini, também o bulbo de Krause, nos dão sensibilidade à pressão. O corpúsculo de Meissner, discos de Merkel e os terminais do folículo piloso, tato. E as terminações nervosas livres, temperatura e dor. Agora vamos falar sobre as glândulas. Glândulas são exócrinas, já que liberam as suas secreções para fora do corpo. As glândulas sebáceas são bolsas que secretam o sebo, uma substância oleosa, junto ao folículo piloso para lubrificar. Já as glândulas sudoríparas secretam o suor, fluido corporal constituído de água, íons de sódio, potássio, cloreto, entre outros elementos, através dos poros para a superfície da pele. O suor ajuda a controlar a temperatura corporal. Terminamos aqui o nosso resumo, espero que vocês tenham gostado. Até um próximo encontro.